Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 16 de dezembro de 2025. E durante as últimas horas tivemos bastantes atualizações ao longo de toda a linha da frente, mas inicialmente vamos discutir as notícias que nós tivemos das negociações entre a Europa, a Ucrânia e os Estados Unidos da América. E como sabemos, os representantes dos Estados Unidos estavam a tentar convencer Zelensky de chegar a um acordo de paz removendo as forças ucranianas do território de Donbass. E na verdade, Zelensky já respondeu a essa questão e referiu que isso não vai acontecer. Além disso, a própria Europa propôs o seu próprio plano para fornecer à Ucrânia garantias de segurança, e este plano é composto por 6 pontos. Um deles é o constante apoio militar da Ucrânia e a manutenção de 800 mil soldados nas forças armadas ucranianas. Outro ponto é a formação de um grupo de forças para atuar no próprio território ucraniano. Também a criação de um mecanismo de cessar-fogo, a realização de investimentos para reconstruir a Ucrânia e a obrigação de responder militarmente, com inteligência, mas também economicamente e diplomaticamente, em caso de escalação, e finalmente dar o suporte para a Ucrânia entrar na União Europeia. E como nós já sabemos, a Rússia não vai aceitar nenhum destes 6 pontos. Portanto, nós vemos que os países europeus e a Ucrânia querem continuar esta guerra, até porque já tivemos uma notícia da Alemanha em que se refere que já foram alocados 11 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia militarmente apenas no ano de 2026. E, portanto, estamos a ver que as negociações não estão a levar a lado nenhum, não estão a levar à paz e muito provavelmente teremos então a continuação desta guerra da Rússia contra a Ucrânia. E agora vamos só fazer uma pequena análise aos ataques que a Rússia efetuou contra a Ucrânia, mas também que a Ucrânia efetuou contra a Rússia. Aqui em relação aos resultados dos ataques por parte da Rússia, tivemos a confirmação da destruição de uma planta termoelétrica na porção mais a oeste da Ucrânia, na cidade de Stary Dobrotvir. Também na própria Odessa, tivemos vários vídeos que mostram os resultados de ataques à infraestrutura ferroviária, mas também alguns comboios que a Ucrânia utilizava. Vou relembrar que ainda durante o dia de ontem a Ucrânia também atingiu um comboio da Rússia no território da Crimeia. Mas algo que eu esqueci de referir é que ainda durante o dia de ontem tivemos um ataque russo a uma ponte que liga a porção a norte à porção a sul desta cidade, ou desta região de Odessa. Tivemos este vídeo, publicado pelos russos, que mostra a explosão de pelo menos 15 drones, ou bombas ou mísseis, que aconteceram ao longo da infraestrutura daquela ponte. Já tivemos também algumas novidades acerca do ataque ucraniano contra a base naval russa de Novorossiysk, onde supostamente um submarino russo foi atingido, e ontem eu tinha referido que este ataque existiu, mas não tinha dado o vídeo, mas o vídeo está precisamente aqui. E nós vemos aqui uma explosão a acontecer especificamente ao lado daquele submarino, naquele ponto ali destacado neste vídeo. Algumas fontes analisaram com cuidado este vídeo e repararam que a explosão não decorreu exatamente no submarino, mas numa proteção que ele tinha ao seu lado. Já outras fontes referiram que o submarino foi diretamente atingido e que sofreu danos bastante elevados. Contudo, já tivemos imagens de satélite publicadas durante o dia de hoje e que nos mostram que de facto o submarino não foi afundado e que danos foram sofridos pela infraestrutura de suporte a este submarino. Além disso, hoje os russos publicaram um vídeo na sua televisão a mostrar que o submarino está no seu lugar e que não aparenta ter danos graves visíveis. É verdade que podem ter sido causados danos mais leves, mas não conseguimos ver nada de grave. E agora sim podemos passar à situação que nós temos no mapa e analisar os avanços que tivemos nas últimas 24 horas. E vamos começar pela região de Zaporizhia,
onde os russos prosseguem com a sua grande ofensiva. E daqui da cidade de Guliáy-Polya não só tivemos relatos de algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, a relatar avanços por parte das forças russas, mas os mesmos avanços foram referidos pela fonte pró-ucraniana Deep State. Portanto, as fontes pró-ucranianas estão pouco a pouco a confirmar que os russos estão a ter sucesso nesta região. Além disso, tivemos vários vídeos publicados pelos ucranianos de ataque às posições russas. Temos este vídeo, por exemplo, que mostra um ataque efetuado a esta casa aqui. E depois temos outros episódios mostrados de ataques às posições e forças russas. E aquela casa, especificamente, localiza-se exatamente neste ponto do mapa. Com base neste vídeo, ajustamos toda esta porção a favor das forças russas. Além disso, no mesmo vídeo nós podemos ver ataques que os ucranianos efetuaram às posições russas naquele ponto do mapa. E com base nele, ajustamos também este território a favor das forças russas. Mas a verdade é que já temos bastantes fontes a referir que a cidade de Guliáy-Polya está prestes a cair e que na realidade os russos ocupam mais posições daquelas que são mostradas agora neste mapa. Contudo, os ataques da Rússia também prosseguem com drones do tipo FPV, com bombas do tipo FAB, e aqui, por exemplo, temos a destruição de um tanque utilizado pelas forças armadas ucranianas. Vamos agora prosseguir mais para norte, e ainda durante o dia de ontem tivemos fontes pró-russas a referir a conquista da vila de Pichany por parte das forças russas. Já durante o dia de hoje, as fontes neutras referiram uma expansão do território controlado pelas forças da Rússia. Contudo, sem confirmação visual para isso. Mas o que acontece aqui é que a Rússia está, neste momento, a desenvolver uma operação de ofensiva para conquistar totalmente a vila de Ternovatê. E para isso, eles têm de quebrar a parede de Zaporizhia, que eu referi no vídeo de ontem, e isto vai-lhes permitir depois avançar dentro do território da região de Zaporizhia, sem grande resistência por parte dos ucranianos. Já analisei esta situação toda durante o dia de ontem, por isso, caso não tenham visto e caso tenham interesse, vejam esse vídeo. Vamos agora em direção à cidade de Pokrovsk e de Mirnograd. E nas últimas horas não tivemos mais movimentos registados no mapa, apenas alguns ataques efetuados pelas forças russas às posições ucranianas ainda dentro da cidade de Mirnograd. Mas para já não temos nenhuma novidade. Também foram registados ataques com bombas do tipo FAB e não apenas com drones, como podemos ver neste vídeo. Vamos continuar e de toda a região de Donbass tivemos um vídeo publicado pela fonte pró-ucraniana Deep State a mostrar como se estava a desenvolver o território controlado pelos ucranianos e pelos russos ao longo destes anos todos, desta guerra. Vou só avançar aqui alguns minutos no vídeo para nós vermos como a Rússia, mais especificamente no último ano, estava a avançar para conquistar totalmente o território de Donetsk. E é a partir deste ponto que podemos já começar a observar avanços por parte da Rússia, mais nesta porção do centro. E depois, ao longo do tempo, a Rússia até chegou a sair da região de Donetsk e a entrar na região de Dnipro. E nós podemos ver isto a acontecer naqueles pontos do mapa. Temos também as batalhas pelas cidades de Pokrovsk e de Konstantinivka mostradas ali. E depois, aqui mais ao norte, a batalha pela cidade de Siversk, que depois vai abrir caminho para a batalha pelas cidades de Sloviansk e de Kramatorsk. Vamos avançar e daqui da cidade de Konstantinivka especificamente não tivemos nada de especial, apenas ataques regulares tanto por parte das forças russas como por parte das forças ucranianas. De Siversk também não tivemos nada de novo registado nas últimas horas. Já da região de Borova tivemos o Ministério da Defesa da Rússia a relatar a conquista da vila de Novoplatonivka. Para já não temos a confirmação visual destes avanços por parte da Rússia, e eu refiro sempre neste canal que é importante termos os vídeos que mostrem o controlo tanto por parte dos russos como pelos ucranianos das posições, e por isso vamos ficar a aguardar porque os russos normalmente publicam.
passado algumas horas, este tipo de vídeos. Mas caso isto se confirme, a verdade é que estamos perante um cerco operacional às forças ucranianas que neste momento se encontram na vila de Boguslavka. E como nós sabemos, nos últimos dias a Rússia parece que lançou nesta região uma grande ofensiva para conquistar totalmente a cidade de Borova e todos os territórios que aqui se situam. Nós vemos um foco grande de ataques realizados pela Rússia nesta porção mais ao sul, mas também avanços ou tentativas de avanço por parte da Rússia mais ao norte. Vamos continuar e agora vamos em direção à cidade de Kupiansk, onde temos mais algumas atualizações. E nas últimas horas, algumas fontes, inclusivamente fontes pró-ucranianas, mas também algumas fontes neutras, referiram mais avanços por parte das forças armadas ucranianas. Além disso, algumas fontes referiram a conquista por parte dos ucranianos destes territórios aqui, mas logo de seguida tivemos um vídeo publicado pelos soldados das Forças Armadas Russas a mostrar um passeio que eles estavam a efetuar nesta zona e a declarar que a situação estava sob controlo das Forças Armadas da Rússia. E portanto, com base neste vídeo, ajustámos aquela porção de volta a favor das forças russas, mas na porção mais a leste desta cidade tivemos um ataque realizado pelos ucranianos neste eixo aqui, e durante o mesmo os ucranianos conseguiram ocupar algumas posições naquela região. Tivemos alguns ataques efetuados pela Rússia exatamente naquele ponto do mapa, e com base neste vídeo ajustamos estes territórios a favor das forças armadas ucranianas. Daqui da região mais ao norte, da cidade de Vovchansk, não tivemos nenhum movimento novo registado no mapa, apenas ataques regulares por parte da Rússia, mas também pelo lado ucraniano, e aqui nesta região foi destruído um sistema de lançamento múltiplo de foguetes pertencente às forças armadas ucranianas. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.